A paz do Senhor Jesus. Graças a Deus hoje, né? Deu para tirar um tempinho para que a gente viesse gravar e meditar na palavra do Senhor, né? Que é o mais importante. Então vamos meditar na palavra do Senhor, no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, né? Capítulo 24, versículo do 13 em diante. Agora a gente vai fazer assim. A gente vai ler um trechinho, vai ver o que entendemos e depois a gente pode prosseguir lendo e entendendo o que o Senhor Jesus ele quer falar para nossas vidas, né? Lembrando que vem de um contexto que da sexta-feira Jesus ele foi morto, né? Em morte de cruz, mas no domingo, que é o terceiro dia, Jesus ele ressuscitou. Então vamos lá para que a gente venha entender. Eu só estou fazendo um resumo para que a gente venha entender esse contexto, né? Então vamos lá. Que diz assim, no caminho a Emaús, né? Que diz assim, o 13 diz assim: E eis que no mesmo dia ia dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús, e iam falando entre si de tudo aquilo que tinha sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ali com eles. O 16 diz assim: Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecessem. Amém? Daqui a pouco nós prosseguimos, né? Adiante. Vamos ver se a gente consegue entender agora, vem. Jesus começou a andar com eles. Por quê? Porque eles saíram, né, do propósito. Porque Jesus ele tinha falado aos discípulos deles para que continuassem, né, em Jerusalém. Porque no terceiro dia ele ia ressuscitar. Né? Jesus falou que ele mesmo se entregava. Não eram os homens que iam matar, mas ele mesmo se entregava. Né? E que no terceiro dia ele ia ressuscitar. Mas muitos de seus discípulos não acreditavam nisso. Não acreditavam que isso poderia acontecer. E foi o caso desses dois. Né? Eles voltaram para suas casas. Eles voltaram. No caso deles, eles moravam aonde? Em Emaús. Então eles voltaram. E assim, a Bíblia diz que é perto. É mais ou menos 11 quilômetros, né? A distância. Então, ou seja, não era tão distante de Jerusalém. Era perto. Mas eles foram, né? Eles não lembraram daquilo que Jesus ele falou, sabe? E pode ter até lembrado, mas não confiaram naquilo que Jesus ele tinha falado com eles. Interessante, né? Que quando a gente esquece daquilo que o Senhor ele falou para nossas vidas, as coisas começam a se complicar. Porque logo vem o quê? A incredulidade. Logo vem a tristeza. Porque mais na frente Jesus diz: Por que estão tristes? Por que estão tristes? O que dá a entender aqui que eles saíram do caminho. Eles saíram do caminho que era para estar, né? Eles eram para permanecer ali, mas eles saíram. Mais adiante, vamos ler mais um pouquinho para que a gente venha entender. O versículo 17 diz assim, Jesus falando, viu? E ele disse-lhes: Que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E por que estáis tristes? Né? E respondeu cujo nome era Cleófas, disse-lhe: És tu só peregrino em Jerusalém e não sabem as coisas que nela têm sucedido nestes dias? E Jesus lhe perguntou: Quais? E eles disseram: As que dizem a respeito de Jesus o Nazareno, que foi homem, profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus,
e de todo o povo. O 20 diz assim: e como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregou à condenação de morte e o crucificaram. Jesus perguntou a ele quais. Será que Jesus não sabia? Jesus era o próprio protagonista daquilo que tinha acontecido com ele mesmo. Mas ele queria ouvir da boca deles. Quais? Não uma pergunta bem... Quais? E eles assim começaram a falar. Veja que ele falou, né, que Jesus era profeta. Né? Ele não falou que Jesus era o Salvador, não. Ele falou que Jesus era profeta, né? Eles não estavam conhecendo realmente Jesus. Eles não estavam realmente conhecendo Jesus como era para conhecer, no íntimo de verdade. Porque eles andavam com Jesus, eles sabiam das coisas que estavam acontecendo, do que Jesus ensinava, mas precisou Jesus ensinar de novo. Mais à frente, Jesus começa a ensinar as Escrituras para eles. No meio do caminho, Jesus vai falando. Vamos dar continuidade. O 21 diz assim: e nós esperávamos que fosse ele o que remisse a Israel, mas agora sobre tudo isto, e já hoje o terceiro dia, desde que as coisas aconteceram. O 22 diz assim: ainda que também algumas mulheres dentre nós os maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e, não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinha visto uma visão de anjos que disseram que ele vive. Ou seja, eles também tinham testemunhado aquilo, né? Eles tinham visto aquilo que aquelas mulheres viram, né? Elas disseram, ou seja, eles ouviram também aquilo. Mas mesmo assim, né, sabendo que Jesus disse que ia ressuscitar no terceiro dia, mesmo eles ouvindo que Jesus não estava mais lá no sepulcro, eles fizeram o quê? Voltaram. Uma lição para que a gente venha entender agora. Como é que a gente sabe o que nosso Jesus ele falou que ia fazer? Ah, Jesus falou que ia salvar, Jesus falou que ia libertar na minha, na tua vida, e a gente esquece. Ah, se Jesus não fizer, eu saio. Eu já tenho uma alternativa, eu saio da presença de Deus, eu saio da igreja e está tudo certo. Ah, se Jesus não fizer, eu abandono, eu não vou mais. Se Jesus não abrir as portas, então eu não vou servir mais, eu vou sair do caminho. Foi o que esses homens fizeram. Eles estavam dispersos ali. Eles saíram do caminho, eles voltaram e retrocederam. Né? Eles retrocederam. E era para ele ficar lá, esperando o Senhor Jesus. Não, eles retrocederam. Interessante que muitas das vezes na nossa jornada, por mais que somos crentes, assim, que lemos a palavra, que buscamos, mas por muitas das vezes esquecemos das promessas que Deus fez nas nossas vidas. Promessas de libertação, promessas principalmente de salvação, né? Mas esquecemos. Esquecemos. Foi o que esses homens fizeram. Mas interessante que Jesus falou com eles, né? Jesus começou a explicar a palavra a eles, né? Vamos ler mais adiante um pouquinho, que diz assim: né? E não achando o seu corpo, voltaram e disseram também que tinham visto uma visão de anjos, que disseram que ele vive, foi o que a gente leu. E alguns dos que estavam conosco foram aos sepulcros e acharam-se, como as mulheres haviam dito, porém a ele não viram. O 25 diz assim, o próprio Jesus falando com eles, né? Ó nécios e tardios de coração, para crer tudo aquilo que os profetas fizeram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? Porque eles sabiam
Jesus começa agora a lembrar. Jesus faz para ele, exclama, ele não faz uma pergunta, ele diz, nécios, né? Nécios e tardios de coração. Ou seja, assim, Jesus diz para eles, como? Vocês não lêem as Escrituras? E Jesus começa a falar para eles das Escrituras, né? Dos profetas que falavam da volta de Jesus, da volta de Jesus, de que Jesus vinha. E eles começam a dizer, Jesus começa a explicar para eles no caminho. E mais adiante, eles chegam em casa. Quando eles chegam em casa, Jesus faz que vai embora. E eles chamam Jesus. Eles convidam Jesus a entrar. Eles constrangem Jesus a entrar. E Jesus faz o quê? Jesus entra com eles. E ali, Jesus começa a repartir o pão. Porque naquele tempo, as pessoas, quando recebiam convidado em casa, eles poderiam servir, eles poderiam se servir primeiro. E ali Jesus partiu o pão. E quando Jesus partiu o pão, entregou a eles, eles lembraram realmente quem era Jesus. Ali eles lembraram, os olhos deles foram abertos. Aqui na frente diz assim, que os olhos deles foram abertos. Veja, eles andaram com Jesus, Jesus falou das Escrituras, Jesus começou a lembrar eles das Escrituras. E quando chegou lá na casa deles, que Jesus partiu o pão, foi que eles realmente vieram entender que quem estava ali com eles não era qualquer um. Era o próprio Jesus. Quantas vezes na minha e na tua vida a gente acha que Jesus não está com a gente? Quantas vezes nos problemas que a gente passa, que a gente pensa, não, Jesus está comigo não. Jesus não está comigo, porque é isso que eu estou passando. E até as outras pessoas também fazem isso, elas pensam, se fulano está passando por uma luta tão séria dessa, é porque está em pecado, ou está fazendo alguma coisa que não está agradando a Deus. A gente sabe que é assim. A gente sabe que é assim. A gente pensa e as pessoas também pensam, ao nosso respeito. Mas, o engraçado é que a gente está com os olhos fechados. Fechados. Porque se a gente tivesse com os olhos abertos, a gente estaria esperando a promessa que Jesus nos fez. Não importa as lutas, ele vai estar conosco. Então, Jesus foi buscar aqueles homens que voltaram para onde eles não deviam ter voltado naquele momento, né? Eles voltaram, eles passaram a desacreditar que tivesse mais jeito. Mesmo eles ouvindo falar que aquelas mulheres, elas tiveram a visão, né, daqueles anjos dizendo que Jesus não estava morto, mas ele vive, né? E ainda teve a confirmação, né, que os homens também foram lá, Simão, e também viram que o sepulcro estava vazio. Mas o que aconteceu? Eles ainda continuaram descrentes. Eles continuaram ainda sem acreditar. Oh, meu Deus, quantas vezes Simão e também viram que o sepulcro estava vazio. Mas o que aconteceu? Eles ainda continuaram descrentes. Eles continuaram ainda sem acreditar. Oh, meu Deus, quantas vezes nós somos assim? Quantas vezes a gente acha impossível a nossa bênção acontecer? Acha impossível aquilo que o Senhor falou que era possível acontecer nas nossas vidas. Aquilo que Deus já nos fez a promessa. Eu fico olhando para esses homens, eu me coloco também. Porque a gente temos que aprender com os erros dos outros também. Não só com os nossos, mas com os erros dos outros. Porque a gente não sucede a mesma coisa que aconteceu com eles, aconteça conosco. Interessante demais. Que Jesus, ele mesmo assim, vendo que eles saíram do caminho, Jesus foi buscar. Jesus, quando tem um propósito na minha e na tua vida, ele vai buscar. Ele vai fazer com que a gente lembre-se da promessa. Entendeu? Ele vai fazer com que a gente lembre.
E ele começou a explicar àqueles homens que era necessário, né, que o Filho do Homem padecesse, mas que ele ia ressuscitar. E quando Jesus partiu aquele pão, que os olhos daqueles homens eles foram abertos, Jesus desapareceu diante deles. E eles ficaram perguntando um para o outro, por acaso não ardiam nossos corações? Quando ele vinha, quando ele falava as escrituras, por acaso não ardia? E um questionava o outro, né? E assim, naquela mesma noite, eles voltaram para Jerusalém. Quando eles voltaram para Jerusalém, eles foram lá e se reuniu com o povo, com os apóstolos e com os discípulos, e disse o que tinha sucedido, o que tinha acontecido com eles. E se maravilharam, porque Jesus também já tinha aparecido para Simão. É lindo, é lindo. É lindo obedecer. E é lindo também quando a gente esquece das promessas de Jesus, sempre ou ele vem ou ele envia pessoas para nos lembrar das promessas, para renovar a nossa fé. Porque assim, nós não devemos viver por vistas. Era o que aqueles homens estavam vivendo, eles estavam vivendo por vista e não por fé. Porque Jesus falou que ia voltar. Jesus falou que ia ressuscitar ao terceiro dia. Mas eles estavam vivendo como que ainda fosse a sexta-feira. Eles estavam vivendo como fosse o dia da crucificação. Eles não estavam vivendo como fosse ao terceiro dia que Jesus ia ressuscitar. Como era o dia da promessa se cumprir, eles não estavam vivendo mais. Eles estavam desesperançosos. Eles estavam descrentes, na verdade. Na verdade, eles não estavam mais crentes que aquilo podia acontecer. Mesmo tendo evidência, aquelas mulheres falando, eles não estavam crendo. Mas é interessante que Jesus não deixou eles. Jesus foi ao encontro. Jesus buscou eles de volta. Porque a gente temos que estar na presença, a gente temos que estar juntos, unidos, entendeu? Para que do alto desça poder. A gente tem que estar junto. Porque eu fico olhando assim, tem muitas pessoas que dizem assim, eu sou igreja, eu mesmo sou igreja, então vou cultuar na minha casa. Não, a gente temos... É como algumas pessoas dizem assim, brasa tem que estar junto para pegar fogo mais rápido, e é verdade. Nós temos que estar juntos, entendeu? Para que a gente venha cumprir o propósito do Senhor, unidos como igreja verdadeira do Senhor. Eles estavam só em uma casa, amontoados ali, mas eles estavam orando, buscando a face do Senhor. Certo que eles estavam tristes pelo que tinha acontecido. Eles estavam tristes, né? Mas Jesus, ele ressuscitou. E logo adiante o texto fala que Jesus, ele entrou naquela casa. Veja que lá eles precisaram chamar o Senhor para entrar. Muitas vezes a gente tem que chamar o Senhor para entrar nos nossos corações. Mas depois que lá na frente, quando eles vieram dizer, né? Quando eles disseram aos apóstolos e aos discípulos o que tinha acontecido, depois Jesus aparece, ele entra dentro da casa, ele já não perde mais para entrar. Ele já não precisa esperar ninguém convidar, porque ele já era o convidado ali. Então ele podia entrar a hora que ele quisesse, ele já era o principal dali. Então Jesus entrou e ele se revelou ao restante dos discípulos, ele se revelou aos apóstolos. Então, tem vezes que logo no início Jesus tem que esperar você abrir a porta para ele. Né? Porque, veja, aqueles homens estavam com a porta fechada. Mas eles constrangeram Jesus a entrar e Jesus foi. Mas mais na frente não precisou acontecer isso. Porque todo aquele povo já estava com o coração aberto para Jesus. Eles já estavam, né, entendendo que Jesus, ele ressuscitou. Só esperava ele chegar, né, para mostrar a sua glória. Jesus assim o fez, né? E Jesus ali ceou com eles. Jesus ali comeu, né, com eles aquele peixe e aquele favo de mel. Ele disse, tem um quê para comer aí? E tinha peixe e favo de mel. E que nós viemos ter para nosso Jesus peixes, mas peixes que simboliza pescarmos para o Senhor,
que simboliza evangelizar, que simboliza trazer almas para o Senhor, né? Que simboliza a gente trabalharmos para o Senhor, não ficar de braços cruzados, mas que a gente venha trabalhar, que a gente venha buscar o Senhor, mesmo que a gente não esteja vendo algo acontecer, mesmo que a gente não esteja vendo as promessas se cumprir, elas vão se cumprir. Porque quem prometeu não foi homens, foi o nosso Jesus Cristo. Deus, ele prometeu, então vai cumprir. Jesus é Deus. Ele prometeu, ele vai cumprir. Então, assim, e mais lá na frente teve o quê? O Pentecostes. Então, Jesus falou no versículo 49, disse assim, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. E foi o que aconteceu. Então, ficai na posição, para que naquele grande dia a gente consigamos chegar adiante ao nosso lugar prometido, que é o céu. Então, vamos ficar na posição. Vamos ficar realmente esperando o noivo. Independente se as promessas vão se cumprir, se não vão, a gente sabe que vai se cumprir. Mas vamos ficar na posição. Não importa vir as circunstâncias, alguém disse que não vai, não importa. Vamos acreditar no que o Senhor Jesus falou. Ficai em Jerusalém, até que do alto venha a ser revestido de poder. Então, o crente ele não pode estar olhando para a direita e para a esquerda ou voltar. Ele tem que prosseguir, ele tem que continuar buscando o Senhor e perseverar, né? E é muito interessante. Quando a gente faz isso, a gente temos sabedoria em saber que Jesus ele está voltando e que Jesus vai buscar de novo a sua igreja. E eu creio, em nome de Jesus, que isso vai acontecer. Quando estou triste, quando estou desanimada, eu lembro das promessas que o Senhor me fez, mas eu lembro também das coisas que o Senhor já fez na minha vida. Porque quando eu começo a lembrar das coisas que o Senhor já fez, eu digo, eita, Senhor, o Senhor já fez tanto. E eu estou aqui desanimada, porque o Senhor ainda não fez tal coisa que eu estou querendo. Mas eu sei que o Senhor vai fazer. E ali o Senhor renova de novo as minhas forças, renova de novo a minha esperança nele, né? Eu estava assistindo um filme, acho que foi sábado, que foi O Peregrino. E eu tenho também aqui o livro. E é muito interessante esse livro, viu? Muito interessante. Porque ele relata um peregrino, né? Um homem, que ele precisava ir para o caminho do Senhor. E ali ele foi, mas ele encontrou muitas dificuldades no caminho. E cada dificuldade... E cada pessoa abençoada tem um nome, sabe? E é muito interessante esse livro. Eu espero que, não vou dar spoiler, né? O livro não, eu espero que vocês leiam, né? E que vocês gostem. Porque é muito interessante. Mostra, né, uma vida que a gente temos que fazer renúncias, né? Para que a gente prossiga no caminho. Para que a gente não saia do caminho. E neste livro eu falo assim, das vezes que ele saiu do caminho, e que quando ele saía do caminho, acontecia algo de ruim com ele, né? E aí ele pedia perdão e ele voltava para o caminho. Então, assim, mais na frente tem várias jornadas de pessoas que morreu no meio do caminho, outras pessoas que pegavam atalhos, né? Outras pessoas que iam pelo caminho certo, mas de repente se desviavam fora do caminho. Então, esse livro é muito interessante. Leiam, né? Primeiro, meditem na palavra, que é o mais importante. Isso aqui é segundo plano, isso aqui é segundo plano. Mas é bom para a nossa reflexão, né? Que a gente lê, que a gente venha entender, né? Que não é de todo jeito que viemos a servir o Senhor, mas que a gente venha servir de verdade, renunciando a tudo que nos tira do caminho, a tudo que nos tira da presença do Senhor. Né? Então é interessante. Eu li e eu amei, eu gostei muito. Gostei muito e também assisti o filme, é muito bom mesmo. Eu super indico a vocês. Mas eu indico mais ainda a palavra do Senhor, porque ela é boa, perfeita e eficaz. Não tem como, né? Não tem como. Então meditem, né? Meditem nesse texto, que foi breve, mas foi para nossa meditação.
E eu creio que o Senhor vai abrir o nosso entendimento, né? Vamos fazer uma oração e encerrar, para que a gente possa encerrar. Senhor, meu Deus, entregamos este momento, Senhor, na Tua presença. E sabemos que o Senhor é o único grande e fiel das nossas vidas. E que as Tuas promessas vão se cumprir, sim, em nossas vidas. E que o Senhor venha nos lembrar também de tudo que o Senhor nos prometeu, né? E que o Senhor também venha nos mostrar, Senhor, tudo que o Senhor já fez em nossas vidas. E o que o Senhor há de fazer. Ai, Senhor, se nós se desviamos, meu Deus, do caminho, busca-nos. Nos encontra, Senhor, e nos coloca no caminho novamente. Não permite, Senhor, que nós venhamos ser confundidos. Ai, Senhor, tenha misericórdia de nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor Jesus e até o próximo vídeo.